Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de hebraico bíblico. Na aula anterior, nós falamos sobre o tronco verbal pual, que é o passivo intensivo, uma ação onde o sujeito ele sofre aquela ação de forma mais intensiva, de forma mais enérgica. Já está até aí para vocês um quadro, que é um quadro ilustrativo bem legal, para que vocês consigam compreender as formas que ocorrem a maioria desses 7 troncos verbais. Então nós já falamos sobre o cal, que é um ativo simples, já falamos sobre o nifal, que é o passivo simples ou reflexivo. Observem que eu quis trazer nesse quadro possibilidades diferentes da possibilidade mais comum de tradução, porque isso é importante, mas falaremos disso um pouco mais à frente no estudo do verbo. No PIL, eu trouxe aí falando que ele pode ser ativo intensivo ou também causativo. É importante ficarmos atentos a isso, a essa possibilidade do PIL também ser causativo. No PUL, que é o passivo do PIL, vai ser um passivo intensivo. Hitpael é o reflexivo, nós ainda não falamos do Hitpael, vamos deixar ele por último, lembrando que nós estamos abordando os troncos dentro do tempo, o aspecto verbal completo, e depois nós vamos falar de outros tempos ou outros aspectos verbais. Hoje nós vamos abordar o rifle no completo e na próxima aula nós vamos falar sobre o rofal no completo. O rifle, falando sobre o hitpael, que eu esqueci de falar, o hitpael é uma ação reflexiva, algo que eu faço em mim mesmo ou para mim mesmo. O rifle é o ativo causativo, é uma ação ativa onde normalmente expresso uma ação que envolve outra pessoa. Fiz alguém matar, obriguei alguém a matar, seriam exemplos do rifle. E vamos falar também na próxima aula sobre o rofal, que é o passivo do rifle, ou seja, uma ação causativa, mas na voz passiva. Para não demorarmos, para não prolongarmos muito, já vou colocar o quadro, que é o modelo do rifle completo aí para vocês. Professor, quais são as marcas formativas do rifle? A principal marca formativa do rifle é a presença da consoante Rê mais um ríric. Então, a presença da consoante Rê mais um ríric como um prefixo. Nem todos os troncos verbais, se vocês observarem, eles possuem esses prefixos. Nós vimos prefixo no nifal, mas não vimos prefixos, por exemplo, no pil e no pul, nessas formas dos troncos no completo ou perfeito. Mas o rifle e o rofal, assim como o hitpael também, eles possuem esses prefixos, o que nos ajuda muito a fazer a identificação. Então a marca morfológica mais importante já está até circulada aí para vocês, já está grafada para vocês, é essa marca da presença do Rê junto com um ríric, então a consoante Rê mais o ríric formando como se fosse o Ri, que é para nós lembrarmos aí de como nós vamos identificar se está ou não no rifle completo. Outra marca formativa importante, eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas vamos observar os textos e eu queria que você observasse, eu parei um pouquinho só para fazer essa análise, mas eu vou mostrar um outro quadro para vocês, um pequeno quadro, vou até sobrepor a esse quadro, se for possível aqui, se não ficar muito ruim de se ler, se não ficar muito legível, eu deixo só a parte da comparação que eu vou fazer quando for editar essa aula. Observem que há um quadro comparando o cal com o rifle. O cal, se nós pensarmos no uso do cala, que eu estou usando até um verbo diferente, que aí já seria o chavar, no finalzinho aí, já não seria mais o catalo, mas nós vamos utilizar o catalo no modelo do rifle completo, como vocês começaram a ver no início da aula. Se vocês observarem, está sendo utilizado aí o cal, e o cal seria simplesmente ele morou. Se nós formos pensar no rifle, vai ter tanto o acréscimo aí do ri, que seria o ri mais o ríric, que é a marca de identificação principal do rifle completo, mas também vai ter uma marca final ali que vai mostrar que está nessa terceira pessoa do singular. Isso é uma observação importante para que a gente consiga interpretar o verbo. Então, o acréscimo do rir no início
a consoante re mais o ríric, esse sinal vocálico ríric é a principal marca morfológica. Professor, o que significa esse rífilo completo? Como eu disse, é uma forma causativa na voz ativa que expressa uma ação que envolve outra pessoa. Eu fiz alguém matar, eu obriguei alguém a matar. Isso acontece muito na Bíblia hebraica quando se refere a autoridades, como por exemplo os reis, tanto os reis de outros povos quanto os reis de Israel. Vamos de novo ao quadro desse modelo do rífilo completo. Esse modelo do rífilo completo, nós temos logo de início aí, levando em consideração, né, a primeira pessoa que é a primeira pessoa singular. Nós vamos ter a primeira pessoa comum singular, porque como nós aprendemos, é comum tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Se vocês observarem de forma simples, lá o sufixo que vai vir anexado junto com a raiz do verbo, que são essas 3 consoantes, vai ser os mesmos sufixos ou aformativos, como nós aprendemos, que é um outro termo que alguns gramáticos utilizam, de todos os outros troncos verbais que já foram abordados. Então isso aí começa a ficar um pouco mais fácil para você. O que você precisa observar agora? O que você precisa observar agora, nessa primeira pessoa comum do singular, é a presença do re e logo embaixo, sob essa consoante, sobre esse re, um ríric, formando o ri para que nós possamos lembrar da identificação do rífil completo. Como ficaria então a tradução? A tradução seria eu fiz matar. Pensando em uma ação intensiva, eu fiz matar. Eu fiz alguém matar, né? Logo abaixo nós vamos ter a segunda pessoa masculina singular. Observem que está até circulado para vocês novamente, para virar um exercício visual e de facilidade de você memorizar, onde nós temos o tav junto com o kametz lá no pronome pessoal dessa segunda pessoa masculina singular, que vai ser utilizado para ser o sufixo ou afirmativo junto à raiz desse verbo que estamos usando na maioria das aulas, que é lá na sua raiz o catalo, mas que aqui ele vai receber uma vocalização diferente. Então nós temos aí a marca que indica que é a segunda pessoa masculina singular, mais a marca que é o re, mais o ríric que indica que é que o verbo está no tronco verbal rífil completo. A tradução fica tu fizeste matar ou você fez matar. Segunda pessoa feminina do singular vai ser também a mesma lógica, porém utilizando o tav junto com o Shevá, e não o tav junto com o kametz, porque o tav junto com o kametz é a indicação da segunda pessoa masculina singular. Tendo esse sufixo junto com a raiz verbal do verbo matar, nós vamos conseguir interpretar como tu fizeste matar ou você fez matar. Sempre observando o re junto com o ríric, que é a marca do rífilo completo. A terceira masculina singular, aqui começa uma diferença e cabe uma outra observação, que é uma outra marca morfológica, uma outra forma de identificarmos que o verbo está no rífilo completo. Além da existência do re junto com o ríric, que é uma indicação do rífilo completo, nós temos nas terceiras pessoas masculina, feminina do singular e na terceira pessoa comum do plural, uma marca que é a presença do ríric junto com o yud. Então, ríric yud, essa presença do ríric yud, e observem que ele está lá afixado, né, próximo ali, junto à segunda consoante dessa raiz. Então, a presença do ríric yud junto à segunda consoante da raiz nas terceiras pessoas, masculina do singular, feminino do singular e terceira pessoa comum do plural, comum porque é tanto para o gênero masculino quanto feminino, é outra marca que facilita a identificação como um rífil no completo. Outra observação importante que a gente precisa ter é que quando nós formos fazer a tradução, nós precisamos ficar atentos, como por exemplo, por mais que tenha a presença do ríric yud na terceira masculina do singular e na terceira feminina do singular, mas observem que os sufixos eles são diferentes. No caso da terceira masculina do singular não tem um sufixo, e no caso da terceira feminina do singular vai ter um sufixo que é o uso do re, o re que era um trecho lá do pronome pessoal feminino, né? Terceira pessoa feminina do singular,
e ele vai se fixar a esse verbo, formando, no caso do masculino, ele fez matar, e no caso do feminino, terceira pessoa do singular, ela fez matar. Primeira pessoa comum do plural vai ser a mesma lógica dos outros troncos verbais, o uso aí do nun junto com o shurek, que são trechos do pronome pessoal da primeira comum do plural. A segunda masculina do plural também vai utilizar esse trecho do pronome pessoal da segunda masculina do plural, que seria o vós ou vocês, né? Que vai ser o tem, o tav junto com o segol, junto com o mem final. No caso da segunda feminina do plural, vai utilizar o tav junto com o segol, junto com o num final, tendo ten, sempre lembrando dessa vocalização da consoante num, que no português equivale ao nosso N. E para fechar a terceira comum do plural, temos um shurek sendo fixado, sendo o sufixo aí desse verbo. Também com a existência na terceira comum do plural, como eu havia adiantado quando falei das terceiras masculina e feminina do singular, o hirikyud é afixado junto, abaixo da segunda consoante dessa raiz. Traduções, professor, as traduções estão logo à frente. Nós fizemos matar, vós fizeste matar, vocês fizeram matar, vós fizeste matar, vocês fizeram matar novamente, pensando agora na segunda feminina do plural, e na terceira comum do plural, eles, elas fizeram matar. Essa então foi a nossa aula para falar sobre o Rifl completo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o Rofal completo. O Rofal completo é a forma causativa, porém na voz passiva. Então é a forma passiva do Rifl completo, que é a forma causativa ativa. Aguardo vocês.